Paz seja convosco. Você que não está doente, você que não está cansado, você que está aqui, paz do Senhor. Estamos neste sábado, nesse domingo, na casa do Senhor, pois não há um lugar melhor para estar do que aqui. Muitas pessoas buscam uma satisfação que é momentânea. O carnaval tem essa vertente, a satisfação momentânea da carne. Mas a gente sabe que, da mesma maneira que quando nós estamos com fome, nós nos alimentamos e daqui a 1, 2, 3 horas nós estamos novamente com fome, e assim também é os desejos e a vontade da nossa carne. O único que pode nos dar a satisfação plena, o consolo pleno, é Jesus Cristo. Mesmo que as pessoas elas achem este consolo momentâneo, isso não é suficiente para, na quarta-feira, depois que acabar o carnaval, depois que a nota da bateria foi dada, é 10. Depois daquele momento, as pessoas elas vão encher-se de tristeza para retomar suas vidas vazias. Estamos aqui nesta manhã e pedimos a Deus que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo de estudo. Temos que orar também pela irmã Maria dos Reis, segundo domingo que ela não vem, ela é uma pessoa que falta, tá? Eu vou ver se eu entro em contato com ela hoje. Bom, estamos tratando nesse primeiro período, dentro deste último tema, dentro do ser de Deus, seus atributos, falando a respeito do poder soberano de Deus. Nós falamos na semana passada que é diferente a vontade de Deus, que foi o que nós tratamos no módulo anterior, em relação ao poder. Você pode ter vontade de algo, mas você não tem poder e capacitação para fazer alguma coisa. Então, nós estamos tratando exatamente sobre essa capacidade de Deus, de uma forma soberana, de Ele fazer o que Ele assim deseja. O poder de Deus é a sua capacidade de fazer aquilo que deseja e determina que aconteça, seja na área física. Ele pode mudar o físico, ele pode mudar o moral e ele também pode mudar o espiritual. É por isso que nós clamamos, por isso que nós oramos tanto pelos enfermos. Por que nós oramos pela restauração física das pessoas que estão enfermas? Oramos pelo carnaval para que Deus possa quebrantar e libertar essas pessoas do domínio das trevas, porque nós cremos que esse Deus que nós servimos, ele tem realmente este poder. Falamos também na semana passada que fala-se muito hoje sobre o poder do Espírito, como se fosse algo totalmente separado. Então agora Jesus Cristo não age mais, Deus Pai não age mais, apenas o Espírito. E quando nós pensamos assim, nós pensamos errado, porque nenhum faz o que o outro não aprova. Tudo é o contexto de uma consciência divina da Trindade. Então a ação do Espírito Santo ela é coordenada pelo Pai e pelo Filho. Aquela ação do Pai é coordenada pelo Filho e pelo Espírito, e assim por diante eles agem como se fosse uma só essência. Esse poder ele pode ser dividido em várias formas, mas dividir em duas formas é mais simples para nós podermos entender. E eu dividi esse poder de Deus, soberano de Deus, em dois: em um poder absoluto e um poder ordenado, e nós vamos falar especificamente cada um. São separações, são divisões, são especificações para você entender um pouco melhor o que é o poder de Deus. O primeiro poder é o poder absoluto de Deus, ou seja, ele faz o que ele quer. Se ele quiser fazer o que ele não pode fazer, mesmo assim ele faz se ele quiser. É o poder por meio da qual Deus pode fazer o que não vai fazer. Ele determina dentro da lei dele uma forma de agir, mas ele tem poder para ir além. Ele pode fazer muito mais. A palavra de Deus diz que nós temos um Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Um exemplo desse poder absoluto é Mateus capítulo 3, verso 9. Abre aí, Mateus 3, 9. Mateus 3, 9.
e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele pode suscitar. Se ele quiser olhar para uma pedra e transformar aquela pedra em um ser humano, ele pode. É um poder absoluto que ele tem, mas ele não faz. Esta é uma possibilidade, mas não uma contradição. O poder absoluto é o poder de Deus limitado apenas pela sua própria lei. Ele estabelece regras e normas para aplicar a sua lei, porque ele assim o decidiu. As coisas que são por natureza más ou impossíveis, Deus ele pode, se ele quiser, fazer um círculo quadrado, mas dentro das normas dele não encaixa. Então ele tem poder para fazer mais do que ele pode, do que ele faz, mas ele mesmo assim decide não fazer. O termo enfatiza a transcendência. Nós já falamos, esse Deus ele é transcendente, ele é acima dos céus. Quando você pensa em planetas, você pensa em universo, esse Deus ele é acima disso. Pode colocar acima das leis que ele tem ordenado, mas ele assim não faz. Deus não pode fazer, e se não pode é porque ele decidiu não fazer. Nada inconsistente com a sua própria natureza. Então, por exemplo, ele não pode mentir. Mas se ele quiser mentir, ele mente. A essência dele fala: Deus é amor, Deus é verdade. Então, apesar de ele não fazer, ele tem a capacidade de fazer. Não existe em Deus um poder absoluto divorciado das suas perfeições divinas. O que são? Tudo que nós já estudamos. O que ele determina por amor, o que ele determina por perfeição, por justiça, todas essas características, elas meio que limitam, segundo a vontade dele, a própria atuação dele. Também podemos dizer que o poder absoluto é necessário em Deus, enquanto o poder ordenado, que é o segundo, depende do exercício da sua vontade. Então Deus ele pode fazer o que ele quiser. Ele não é relegado a leis físicas, morais, mas ele tem este poder. E o que é que ele faz? Ele faz todo o poder que está referenciado em relação ao poder ordenado. O poder ordenado dele está onde? Está aqui, ó. Então, se ele fala que este mundo vai ter pessoas salvas, e a pessoa ela é determinada por ele como uma salva, vai ser salva. Se você tem dentro do curso da sua vida alguma dificuldade que vai ser trazida à tona para que você aprenda a ser mais parecido com Cristo, não tem campanha, não tem nada que possa mudar isso, porque ele já ordenou, ele já decretou que assim o seria. Poder ordenado é aquele poder por meio do qual Deus faz o que tem decretado fazer, a saber, o que ele tem ordenado ou disposto que se faça. É chamado poder ordenado por causa do decreto divino nas Escrituras. Quando Jesus Cristo ele fala está consumado, ele falou: Deus, tudo que o Senhor ordenou que eu fizesse, eu como filho e como Deus, assim eu fiz. Tudo que Deus ordenou tem que ser feito, porque Deus ele é imutável, e nós vamos entrar na condição da vontade de Deus. Quando é uma vontade decretiva dele, nada pode mudar isso. O poder ordenado é parte do poder absoluto, é claro, tá? Então nós temos um poder absoluto, e dele é derivado o poder ordenado. Fale, querida. No Antigo Testamento havia a lei e já havia uma parcela de graça. Só que, como lá na época do Antigo Testamento havia as consequências, hoje também há as consequências do pecado. Mas como que a graça por Jesus é mais plena? Antigamente, então, essa questão da graça não era tanto, com Jesus que se tornou essa plenitude? Jesus, ou melhor, a figura da graça, ela sempre existiu na mesma medida. Nunca mudou, porque a graça ela é simbolizada pela figura de Cristo, que sempre existiu. Então, o que acontece é que a manifestação temporal, cronológica de Cristo dentro da história da humanidade, ele muda conceitos. Então, antes do sacrifício cronológico, temporal de Cristo aqui na Terra, o sacrifício ele era simbólico através de animais, que ele determinou. Só que mesmo aquele sacrifício de animais, ele não era perfeito o suficiente para eliminar a ira de Deus, que era uma ira parcial. Nós já tratamos disso. Nós temos uma ira plena e nós temos uma ira parcial. A ira plena de Deus vai se manifestar no juízo dele.
no último dia. Inclusive Jesus Cristo sai da condição de advogado e passa a ser a condição de juiz e executor da ira de Deus. Mas no Antigo Testamento, apenas o sangue de animais que era um paliativo. Imagine que, pela decisão de Deus, houve esse tempo do Antigo Testamento. Essa palavra paliativa é bem pertinente, porque ela não traz uma cura completa, mas um alívio dos sintomas ou do problema. Então, se você está com febre, se você tomar um antitérmico, a tua febre provavelmente ela vai baixar, mas não quer dizer que a infecção que está por trás, ela se resolveu. Então, a figura da graça sempre existiu. Na mesma plenitude, porque é Cristo. Só que como Cristo não havia sido morto dentro do cronológico da humanidade, haviam consequências mais sérias. A diferença das consequências, naquele tempo, consequência temporal. Na graça, consequência atemporal. Você vai pagar onde? Na eternidade no inferno. Porque, eu não sei se é Moisés que fala, dente por dente, então hoje em dia também é assim? Lógico que não. Lógico que não. Jesus Cristo ele vem falando que não, agora não. Você bateu no rosto, o que você faz? Dá outra face. Naquela época de Moisés, o cara roubou, ele paga. Se ele matou, ele tem que ser morto. Jesus Cristo ele vem trazendo um novo entendimento, porque ele é o sacrifício. Quando ele morre na cruz, todo esse preço do pecado é colocado sobre os ombros dele. Então, quando ele rasgou o véu, ele rasgou... porque eu não quero entender essa questão da graça. Porque antigamente parece que a lei era mais dura. E hoje... A lei é mais dura hoje do que antes. Hoje a lei é muito mais dura. Se a pessoa ela estivesse adulterando, então se a pessoa fosse pega em flagrante adultério, ela morria fisicamente. Hoje, se você olhar para um homem com desejo, uma mulher com desejo, você já adulterou. Então o preço do pecado é muito mais sério. E as consequências no tempo da graça, consequências eternas. Lá não. A consequência é temporal. É muito diferente. Nós estamos falando em pagar com a vida e não tem como nós mensurarmos isso no sentido eterno. O que vai acontecer com Datã, com Abirão, com Coré? O que aconteceu com esses homens? Será que são salvos? Não sei. Não dá para saber. Mas eles pagaram naquele momento, Acã e tantos outros, pagaram naquele momento a punição do preço do pecado deles. Agora, se você comete essas coisas e você não recebe a punição aqui, não há ira parcial de Deus aqui, você vai pagar na eternidade. É muito mais pesado. Só mais uma dúvida. Então, a questão do sacrifício de Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo, mas no nosso tempo, ele morreu lá naquele tempo específico. Esse sacrifício de Jesus Cristo antes da fundação do mundo, ele é um sacrifício que possibilita uma eleição fora do tempo da minha vida, da sua vida e de todos os que são eleitos. Então, atemporalmente, as pessoas elas são salvas, mas mesmo assim tem que passar por um tempo cronológico aqui na terra, para elas poderem dizer o sim de Jesus, ser batizado e todo o procedimento que o próprio Deus determina, tá? Amém? Entenderam a dúvida dela e a explicação? Não? Não é tão simples assim não. Tudo certo? Só uma dúvida. Ah, bom. A lei no Antigo Testamento também era o próprio Cristo, ou não? Sim. A lei é a palavra. E ele é o verbo. João capítulo 1, verso 1 fala: no princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Esse verbo é a palavra da criação. Quando Deus fala, haja luz, é Deus dando o comando desse poder absoluto, desse poder ordenado dele, e Jesus Cristo vai colocar em prática. Porque tudo foi feito por ele, para ele e através dele. Nada foi feito se não fosse através de Cristo. Então, o sincronismo da Trindade, ela funciona dessa maneira. Então não tem como a graça ser excluída ou ser minimizada, porque Jesus Cristo ele continua presente. Apenas a diferença entre o atemporal de Deus, que é o tempo de Deus fora do tempo, e nós temos a nossa condição cronológica. Então aqui na terra nós temos que fazer por merecer. Nós temos que buscar ler, nós temos que buscar orar, nós temos que buscar seguir os mandamentos do Senhor, mas em consequência, ou melhor, em consequência do sacrifício de Cristo, nós já estamos salvos. E você não pode nem acrescentar algo,
nem retirar algo, porque o poder absoluto dele já falou: fulano é salvo. Esse é o grande problema entre as pessoas que acham que elas podem dizer sim para Cristo ou dizer não. Como que eu, como vaso, posso dizer àquele que me criou que ele não quero? Não existe essa condição, porque o próprio Deus já definiu, é assim. Em certas situações é assim e acabou. Porque ele, lá em Efésios 1, né, fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? Sim. João fala isso. Nós somos receptores, porque nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Sim. Então, é consequência. O nosso amor por Deus é consequência do amor dele. Ninguém que não tem o alcance do amor de Deus, como morto, pode falar: eu quero Deus. Tem um texto que fala assim: ninguém diz Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. E eu estou falando de uma maneira verdadeira, porque qualquer um pode falar, entendeu? Essa condição de você falar assim: Jesus Cristo é o meu Senhor, é uma condição que o próprio Deus implantou no seu coração, porque o meu desejo e seu desejo é o que? Satisfazer o desejo da nossa carne. E a vontade é que nem um dos Zé falou para mim assim: ai pastor, se tivesse avisado antes, não deu tempo, tá? Por isso não tinha avisado. Se tivesse avisado antes, eu tinha ficado em casa dormindo. Qual que é a vontade dele? Dormir, ficar na cama, que é de todo mundo. Por que você toma uma decisão de vir e fazer? Porque Deus implanta, não é algo que é opcional. O ser humano ele é induzido a... Aquele texto de Gálatas que fala que a lei, a palavra, ela é o ai, é o caminho. É um caminho de luz, é como se você visse trevas dos dois lados e um caminho de luz aqui, você vai caminhando só naquele caminho, você não desvia nem para a esquerda nem para a direita, porque ele não deixa. Porque ele não deixa. Essa condição de carnaval é uma condição muito clássica de você analisar isso. Por que a pessoa está lá? Porque ela não tem Deus. Porque a luz de Deus não iluminou o coração dela para ela entender que aquilo ali não é bênção. E ela vai continuar lá. Falava para a Rosângela e a Luísa, estava voltando, fui dar aula ontem, e aí eu vi num caminho um rapaz bonitão, entendeu? Com um tênis vermelho e amarelo, uma meia roxa e azul, e de calcinha e meu bidol, e estava lá com aquela cara de machão, entendeu? Eu falei: meu, por que ele está fazendo isso? O cara não tem Deus. Não tem Deus. Então nós temos o poder absoluto de Deus, em que Ele pode fazer o que Ele quiser, tá? Ele pode fazer o que Ele quiser. É interessante que nós, dentro da nosso mundo ocidental, nós perdemos um pouco dessa fé sobrenatural. Se você for em países como a África, e você conversar com... Nunca foi, tá? Estou de conversar. Se você conversar com missionários, com pessoas que realmente vivem da pregação do Evangelho, você vê que milagres e maravilhas ocorrem. Ressurreição ocorre. Não é algo que é uma historinha que está aqui. Então, na África, dependendo de um povoado da África, então o falecimento, como por exemplo da parente do irmão Cláudio, é irmã ou prima? Prima do irmão Cláudio. As pessoas elas demoram 3 dias para enterrar, porque eles têm a referência de que Jesus Cristo ressuscitou. Então eles esperam que há possibilidade daquilo ressuscitar, daquela pessoa ressuscitar. Então nós perdemos um pouco desta fé, porque a gente normatiza a nossa mente com o que nós podemos entender. Mas Deus, Ele é acima disso. Ele faz o que Ele quiser. Quando nós oramos pelos enfermos, eu não sei você, mas eu realmente creio que o anjo do Senhor pode ir lá e curar a pessoa, restaurar, porque senão é sem sentido. Você vir aqui nas quartas-feiras, a gente orar pelos missionários, a gente orar pelas pessoas, e não crer que esse poder de Deus, ele é suficiente para fazer isso. Aí lá e dar um consolo, a fazer o que é necessário. Lá em Colossenses, eu estava vendo hoje de manhã, falando lá, no primeiro capítulo lá de Colossenses, nós somos fortalecidos com a força da sua glória. Então esse versículo é algo assim, algo que vai além do que a gente pode imaginar. Fortalecidos com a força da sua glória. Isso traduz-se em perseverança. Por que você não desiste? Por que você não joga a toalha? Ele embute em você um fôlego a mais. Joga você dentro de um lago. A pessoa afunda 1, 2, 3 vezes, ela não tem mais fôlego, ela perde as forças e energias, ela se deixa levar. Por que você tem um fôlego a mais?
Porque Deus não deixa. Ou melhor, porque Deus implanta no seu coração esse fôlego a mais. Ele não permite que você abandone. É um texto que eu estava ontem falando lá com os alunos, falando sobre o reino de Deus. A figura pastoral é uma figura interessante, e quando eu falo pastoral não sou eu, somos todos nós que exercemos o pastoreio nas nossas vidas, pastoreio naqueles familiares, pastoreio das esposas com seus filhos e tudo mais. Nós somos chamados a pastorear, mesmo que lobos, com todas as forças e energias, até que essas pessoas elas saiam do contexto e fiquem apenas aqueles que ouvem a voz do Senhor. Porque dentro do contexto de igreja, dentro do contexto de família, isso acontece. As pessoas não querem ser pastoreadas. As pessoas elas querem fazer aquilo que lhe apraz. Por isso que as igrejas, as mega igrejas, elas são tão populares. Porque as pessoas começam a inventar uma série de coisas que trazem alegria ao seu coração. E eu estava expondo lá pro pessoal na semana passada na aula, e aí o irmão falou assim: pastor, você é um coach do sofrimento. Mas é isso. As pessoas elas fazem o coaching da alegria, mas é uma alegria falsa. Não tem nada que a pessoa possa segurar. É uma coisa que é como se fosse uma fumaça. A palavra de Deus não fala de alegria, fala de sofrimento. Está aí o nosso mestre Jesus Cristo fala: se perseguiram a mim, que sou o vosso mestre, vão fazer a mesma coisa com você. E as pessoas elas ficam procurando felicidade. Então esse discurso é um discurso que não atrai vidas. Ontem eu estava voltando da aula, parei na casa de um pastor amigo meu para ir deixar a chave lá da igreja dele, onde estava tendo a aula, e eles estavam discutindo sobre isso, sobre as igrejas que não crescem dentro da perspectiva do reino de Deus. E eu falava assim: mas não vai crescer mesmo. Falava com a Rosângela: não vai crescer. Porque você vê que a quantidade de pessoas, não é porque só a igreja da Semente de Vida que é boa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ter sabedoria de analisar o discurso do que está sendo falado. Você não é burro. A pessoa ela começa a fazer promessas para você que não existem, e simplesmente você acredita. Que é o contexto de Gálatas que a gente vai vendo depois do intervalo. Traz-se uma série de afirmações que não são verdadeiras, e você não crê no poder absoluto de Deus, não crê no poder ordenado de Deus, e aí você é levado pelas mídias, pelas coisas. Porque, pastor, essa questão do mestre que você citou, realmente, como a palavra de Deus diz, mas e essas igrejas que é uma alegria que eles pregam de forma distorcida, mas a alegria baseada na palavra, como Davi, Abacuque e muitos outros na palavra, a trindade é a suficiência deles. Então essa é a alegria, não é o que vem das mãos da trindade, é a própria trindade que é a razão da alegria. Mas se você não busca a trindade, como forma da sua plena alegria, você vai se satisfazer no quê? No iPod, no iPad. Você vai do quê? Na viagem para um lugar, e não há nenhum problema de você ter esses equipamentos. Se você tem condições, compre, seja feliz, se divirta, mas entenda que isso não pode ser o foco da sua felicidade. É isso que as pessoas fazem. Quer viajar? Viaja. É uma bênção viajar. Esse ano não foi possível viajar. Se Deus assim o permitir, ano que vem eu viajo, ou antes. Mas não é o foco da minha alegria. Porque se isso for o foco da minha alegria, como uma fumaça, isso desaparece. Você vai ver na quarta-feira, entra no jornal, nos jornais da internet, quarta-feira, depois do almoço, que as pessoas começam a voltar. Você vai começar a ver relatos de mãe e pai reclamando porque o filho foi baleado, foi triste, foi machucado, por que Deus permitiu, pessoa sendo gerada. É uma desgraceira. É uma desgraceira. Porque as pessoas elas acham que o momentâneo é satisfatório, e não é. Nós temos que viver a nossa vida de uma maneira plena aqui. Saia, vá jantar, vá jogar boliche, se divirta, mas isso não é o foco da sua vida. Nós temos que entender isso. Fale, Felipe. Sobre o que ela falou sobre buscar a alegria na Trindade, o que eu queria acrescentar e se Deus não se revelar a você, se a Trindade não se revelar, como que você vai buscar aquilo? Você fica como um cego correndo e procurando. Não tem como alguém querer algo que ainda não viu, que desejou. Então a regeneração está ligada a Deus se revelar a você.
Não tem como você dizer sim se ele não se revelar, mas no momento que ele aparece para você, que você enxerga, aí você vai ter aquela pedra de grande valor. Você vai vender tudo que tem para adquirir aquele terreno e procurar aquela pedra de grande valor. E por que os ímpios não querem? Porque Deus não se revela a eles. Se em algum momento Deus se revelar a eles, eles vão largar tudo que eles têm e vão correr atrás de Deus. Mas Deus não se revelou a eles e por isso que nós estamos nessa perdição toda. E mesmo assim nós temos que continuar falando. Mas esse contexto, eu concordo realmente com você, mas esse contexto que eu estou falando é dentro da igreja. Sim. A igreja, que os do mundo realmente vamos fazer o que a gente fez. Mas dentro da igreja... As pessoas na igreja estão mortas, Minísia. As pessoas na igreja estão mortas. Se eu pegar agora um papel e distribuir para cada um, e ver quanto tempo você orou, e quanto você leu da palavra, e colocar aqui e a gente começar a ler, você vai ver a vergonha que é. A igreja, eu não estou falando de fora, estou falando da igreja. Não, ele colocou Eu sim, tudo de fora sim. pra dentro. O que eu estou dizendo para você é, se na igreja está assim, você acha que fora está como? Isaías capítulo 46, verso 9 e 10. Isaías 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ponto. O Senhor ele vem trazendo claramente o conceito de passado, o que aconteceu segundo a vontade dele, e o que vai acontecer segundo a vontade dele. E por mais que pareça que está demorando, vai acontecer. Não tem saída. Deus só exerce o seu poder quando cumpre o seu decreto, por isso é chamado de poder ordenado. Mateus capítulo 26, versos 53 e 54. Nós vamos ver os dois, mais uma vez, os dois poderes, tanto absoluto como ordenado, no mesmo texto. Mateus 26. Versos 53 e 54. Alguém que não leu ainda, por gentileza? Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e que ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras, Cumpririam. segundo as quais assim deve suceder? Assim, as quais se deve suceder? Mateus 26, 53 e 54. Vamos devagar. Contexto é: Jesus Cristo estava sendo preso. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Jesus Cristo olha para Pedro, primeiro pega a orelha, coloca no lugar, dá aquela cuspidinha para tirar a terra. Tirou, você acha que ele colocou com terra? Não foi, né? Pá, colocou. Aí ele olha para Pedro e fala: Pedro, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? É uma pergunta. 12 legiões de anjos, já falei para vocês que a quantidade conservadora é 3.000 anjos, vezes 12, dá 320, 360 mil anjos. Esse poder é qual? E ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos. Poder absoluto ou ordenado? Absoluto. Ele está olhando para Pedro e falando, ele como Deus, como homem, ele fala: Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu Deus, se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, que é o Todo-Poderoso, e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Poder absoluto. Segunda parte: como pois se cumpririam as escrituras, segundo assim deve suceder. Poder ordenado. O que as escrituras estão falando? Que Jesus Cristo ele tem que morrer. Se ele chama 12 legiões de anjos, os anjos iam vir, iam acabar com aquela corte, acabar com tudo ali. A palavra de Deus ia se cumprir?
Então ele não pode ir contra. Então nós temos na primeira parte o poder absoluto de Deus. Na segunda parte, o poder ordenado. Conforme as Escrituras, ele sabia que aquilo tinha que ocorrer daquela forma e daquela maneira. Então ele olha para Pedro e fala: Pedro, não atrapalha o plano de Deus. Nós podemos atrapalhar o plano de Deus? Podemos. Ele vai deixar de se cumprir? Não. Mesmo na ajuda, às vezes nós atrapalhamos o plano de Deus. A pessoa está passando por uma dificuldade que o próprio Deus infligiu sobre ela para que ela aprenda. O que nós fazemos? Colocamos a mão. A pessoa não aprende com o sofrimento. E aí você coloca a mão. Aí o que acontece? Essa pessoa ela vai ficar doente de novo lá na frente, nessa enfermidade, porque ela tem que ser tratada. E Deus vai trazer novamente a enfermidade, aquela dificuldade, exatamente a pessoa ser tratada. E você ainda pode sofrer uma consequência por ter entrado onde não era para... Como, por exemplo, você emprestar o dinheiro para uma pessoa que você não tinha que emprestar, e aí depois vai ficar murmurando, falando: ai, 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 ui, ui, ui. Entendeu? Você não tinha que ter posto a mão ali. É como o ditado popular diz: briga entre marido e mulher não se põe a colher. Põe sim, mas com muita sabedoria. Porque dependendo de como você fizer, você vai atrapalhar, você vai separar, ou então vão odiar você. Então o mexer nessa coisa não é para qualquer um. Não é qualquer um: ah, pastor Paulo, então quer dizer que você pode porque você é especial. Não é. Qualquer um que é dirigido pelo Espírito Santo, interaja. Essa condição de que, o cara não pode meter, não, o cara começou a gritar com a esposa, liga para a polícia. Tem essa, entendeu? Mete o cara na cadeia, passa uns 3 dias lá, no meio dos negão lá, entendeu? Vamos ver se o cara volta, macho. Não volta, entendeu? Então a gente tem que saber como agir. Mas, tipo, outro exemplo, não esse, se a pessoa tiver com necessidade, tipo assim, um conselho, às vezes questão de enfermidade, ela está precisando de medicação, o aconselhar, ou às vezes ela está com necessidades físicas, a gente o socorrer com alimento, isso Ore. nós estamos atrapalhando. Pode ser que sim. Nós somos dispenseiros da vontade do Senhor, Menise. O que você tem de força, de vigor, de recursos, não são seus, são deles. Porque a partir do momento que você confessa Cristo como Senhor e Salvador, você passa a ser servo dele. Eu não estou dizendo para você esperar, o cara está morrendo de fome, você vai ficar 1 ano orando, não é isso. Mas pelo menos para 10 segundos e fala: Senhor, é da sua vontade que eu faça isso? Nós já ajudamos pessoas aqui na igreja. 1 ano, 2 anos ajudando a pessoa. Continua? Não continua? Eu fui orar e Deus falou assim: não, para, tá bom até aqui. Então, a gente tem que orar. O problema é que a gente acha que já é autossuficiente. A gente acha que esse poder ordenado, ele passa pela gente e não passa. Nós somos só elementos dentro dessa grande engrenagem, mais nada. Há uma necessidade? Primeiro, se há uma necessidade, Deus ele vai suprir. Se você não der, o irmão Cláudio dá. Se o irmão Cláudio não der, a Luísa dá. Alguém vai fazer, vai cumprir aquilo porque o Senhor ordenou que aquilo vai ser feito. Agora, quando você para perante uma bifurcação, seja importante ou simples, e fala: Deus, me dá a orientação, o que eu devo fazer? A resposta é diferente. Não tem erro. Porque tem hora que você quer ajudar uma pessoa, mas parece que todos os recursos seus, parece que Deus cortou o seu acesso àquela pessoa. Sim, porque você tem um coração tão duro que você não ouve Deus. Aí ele pega e cala sua boca, como fez com Ezequiel. Ezequiel, Deus falou assim: você só vai falar o que eu quero que você fale. E quando ele abria a boca para falar o que era do coração dele, Deus colava a boca dele. Porque ele não tinha controle. Deus fazia e faz isso também. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 26, versos 53 e 54, mostra uma potencialidade divina de controle sobre os anjos, a ponto deles destruírem seus inimigos, mas ele decidiu não fazer isso. Diferentemente, o poder ordenado tem a ver com a sua plena realização dos decretos de Deus. Por essa razão, Cristo foi entregue às autoridades, foi preso, morreu e ressuscitou. Esses poderes, esse poder ordenado, ele pode ser exercido de 2 formas. Ou de uma forma imediata, ou de uma forma mediata.
imediatamente ou imediatamente. E não é questão de ser feito rápido ou devagar. Esse poder ele pode ser exercido tanto de uma forma plena de Deus, a partir do que Ele quer, e Ele não interage com ninguém, como por exemplo vai ser o juízo de Deus. Eu não vou optar, você não vai opinar, você não vai participar. Ou então Ele pode usar elementos, que é uma outra forma. O poder ordenado de Deus pode ser exercido dessas duas formas: imediatamente, quando a ação de Deus é direta, que foi o caso da criação de todas as coisas. Ele não pediu conselho para ninguém. Lembra de Jó? Jó, onde você estava quando eu criei as constelações do Orion? Onde você estava quando eu peguei e decidi fazer o lírio branco em vez de vermelho? Onde você estava? Então, de uma forma imediata, de uma forma sem intermediários, Deus ele cria coisas. As suas ações, neste caso, foram completamente independentes. Eleição divina, Ele que decidiu. Antes da fundação do mundo não existia nada. Não existia planeta, era um vácuo, não dá para explicar o que era antes do mundo. Mas nesse tempo ele definiu todo o plano como seria e assim ia ser. Não teve auxílio de ninguém. Nesse sentido, o seu poder é totalmente incomunicável a qualquer criatura. Este poder de Deus nós não temos, de criar as coisas. As pessoas elas falam de coisas bíblicas sem saber o que estão falando. A palavra em latim, que expressa essa criação a partir do nada, que os mágicos tentam, né, fazer assim, pá, aparece a flor, você, essa condição de você criar algo a partir do nada, chama creatio, criação, ex nihilo, a partir do nada. Só Ele faz, o diabo não faz, nenhum demônio faz, nenhum ser humano faz, mas há pastores que fazem. Agora hoje é o culto do creatio ex nihilo. O cara nem sabe o que ele está falando. E o povo fala, nossa, que legal, hein? Creatio, o que é esse negócio de creatio? Será que tem a ver com gelatina? Agora nem tem ideia. Tem lá uma igreja que eu vi, o culto da teofania. Teofania é a manifestação física de Deus em elementos. Isso aconteceu de maneira pontual em toda a história da humanidade. Um dos mais importantes, a manifestação através da sarça divina, em que Moisés, na hora que está chegando perto daquela sarça, ele olha e fala assim, ela queima e não se consome. E ele vai chegando, Deus fala através da moita assim, tira suas sandálias, porque esse terreno é santo. E aí a pessoa, ela faz um culto de carnaval, o culto da teofania. Sabe o que está fazendo? Nada. Esses dias eu li um episódio sobre isso, do arbusto, né? E o autor falando assim que Deus permitiu aquele tempo, se eu estiver errado, né? Mas assim, você me corrige. Mas assim, falando assim, que Deus Moisés permaneceu todo aquele tempo no anonimato, para Deus tratar a insignificância dele. E que naquela questão do arbusto, era um simples arbusto de folhas secas, e que Deus queria usar Moisés, não que ele era belo, eloquente, ou qualquer outra característica que falava bem, nada disso, mas porque Deus simplesmente queria usar ele como um vaso, né? Não com características dele, né? E que a sarça, ele teve que tirar as sandálias, porque Deus se fez presente ali. Sim. Então, né, eu acho Qual figura da Trindade se fez presente ali? Jesus, não é? Claro que é Jesus. Figura de Deus Pai não vem, não aparece, não se manifesta desse jeito. Espírito Santo, idem, a figura de Cristo, é aquilo que a gente já tratou há 1000 e outros cultos atrás. Quando você vê o anjo do Senhor numa condição maiúscula, em regra, é a figura de Cristo se manifestando, como aconteceu em Josué também. Quem é você? Eu sou um general. Você está comigo ou com eles? Nenhum com o outro. Eu sou o general dos exércitos. Eu sou Jesus Cristo. Fale, Moisés. Não entendi muito bem esse negócio. O que você não entendeu? A teofania que o senhor falou. Teofania é um termo teológico para dizer que é uma manifestação de Deus de uma forma palpável. Então, quando a sarça, que era uma moita, se apareceu no deserto e ela estava pegando fogo,
mas ela não se consumia, era Deus na sarça se manifestando a Moisés. Em outra possibilidade, ele se manifesta ao povo de Israel através do Monte Sinai. O Monte Sinai ele ficou pegando fogo, uma montanha enorme, eu nunca fui lá, entendeu? Mas uma montanha enorme pegando fogo, com aquela nuvem da família Adams em cima, assim, com raio, trovão. É uma manifestação teofânica de Deus. Então é uma forma de Deus se manifestar. Ele pode falar através da voz, é uma série de formas, e também ele se manifesta pontualmente nas Escrituras, contando nos dedos. Ele se manifesta para uma situação específica. No Carnaval de 2020 tem igreja que tem. Tem, entendeu? É o que eu já falei para vocês. Aquela música, derrama sua Shekinah, derrama sua Shekinah, derrama sua Shekinah. Shekinah é uma palavra que se fala assim, é a manifestação da glória de Deus real. Você entendeu como está errado? Se a manifestação da glória de Deus aparecer aqui, some tudo, tudo pó, não vira nada. Por quê? Numa condição da figura dele de destruidora, vai acabar com tudo. E se isso não fosse assim, a minha pecaminosidade, todos os pecados do seu coração ia ser revelado assim, ó, porque ele é santo, santo, santo. Você ia ter um chilique aqui, ia ter um ataque cardíaco, porque você não ia suportar estar na presença de um Deus santo, 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 com o que passa no seu coração. Que a gente volta para a época da graça e a época da lei. É essa condição do nosso coração vindo à tona, todos os pensamentos lipidinosos que passam na minha cabeça e na sua cabeça, iam vir à tona e você ia ver você quem é realmente. Aí é o que acontece, as pessoas quando têm um singelo possibilidade de ver quem ela é, a pessoa pega o revólver e faz o quê? Pá! Porque ela não consegue suportar a condição dela como pecaminosa. Sim, Shirley? Conhece quem nós realmente somos a Deus. É só para lembrar sobre a teofania, porque nessa manifestação, nessa declaração de ser igreja, por exemplo, teofania e carnaval, a pessoa argumenta que não, meu Deus, isso é manifestado aqui, não o seu. Mas a teofania ela se refere ao Deus bíblico. Então, para a gente não confundir, entrar na ideia, não, então tá, deixa aí seu Deus se manifestar, é uma manifestação teofânica. Não, isso é uma proclamação. A teofania se refere ao Deus bíblico. O nosso Deus bíblico, ele estabelece normas, formas, regulamentos. Você não quer adorar ele? Não adore. Mas você quer, é do jeito que eu quero. Acabou. Então quando você começa a ver carnaval gospel, lutas dentro da igreja, todas essas coisas, você começa a pensar se você viu alguma referência disso nas Escrituras. Você não vê. Deus ele estabelece de uma maneira muito clara como ele quer que seja feito. Quando a figura de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, foram queimar incenso na presença dele, de Deus, sem ter sido ordenados ou comissionados, Deus matou os dois na hora. Eram filhos do sumo sacerdote, não era qualquer um, entende? E as pessoas elas continuam achando que elas podem oferecer a adoração a Deus que elas querem, não podem. Deus olha para isso e fala assim, não dê atenção para isso. Então, e no outro lado você tem que ter muita sabedoria, porque Deus, ele como um Deus de poder absoluto, ele pode fazer coisas que você não entende, e nem sempre isso é pecado. Tudo isso tem que ser colocado aos pés do Senhor. Por exemplo, então quando eu vejo uma igreja grande, como a do pastor lá, XYZ, carnaval na igreja, eu vou evangelizar. Para mim, por meu chamado, por meu entendimento das Escrituras, isso é abominável. Mas deixa o cara fazer, é ele Deus. Eu estava falando com o Felipe hoje, né? Que na época de outra igreja, a gente pagava X valores e para ir, é exatamente o que você está falando, né? Para ir, e acabava que eu não me sentia, eu começava a sentir, não me sentia bem, mas está errado, você não está de acordo com as Escrituras. Por que que a gente, sem entendimento das Escrituras, a gente tem esse sentimento de ruindade, que está errado alguma coisa? Porque o próprio Deus já habita no nosso coração. Aleluia. Isso foi algo determinado desde antes da eternidade, já embutido em você como um equipamento de fábrica que ainda não foi descoberto. Então você está no local, você sabe que está errado, você se sente mal, você está lutando com a sua carne, mas você sabe que está errado. Mas você nunca falou, nunca ouviu isso. Nunca. A gente estava lá em São Paulo, a gente tinha esses... Alguma coisa está errada. Quando eu vim conhecer aqui a teologia reformada,
que o pastor falou para mim que, olha, não tem pastorado feminino, e a Rosângela foi consagrada pastora lá em São Paulo. Ela olhou para mim e falou assim, eu sabia. Foi a primeira coisa que ela falou. E eu indignado. Como? A minha esposa, ela passou por teste, ela passou por prova, recebeu óleo na cabeça, tal. E aí o cara vem falar que não tem, ela olhou para mim e falou assim, eu sabia. Algo no teu coração sabe que está errado. E isso é o que é o discernimento do Espírito. Mas não é o coração, é a palavra. É a palavra. Mas entenda que ela não tinha ouvido a palavra, ela ouviu o que eu falei. Eu não dei nenhum versículo bíblico. Mas a palavra que eu trouxe do curso testificou tão claro no coração dela, porque é lógico. A gente não precisa de certas normas e ordenanças, porque a gente sabe que está errado. A gente sabe que está errado. Só para finalizar aqui, deixa eu só finalizar aqui, Melissa, porque senão a gente avança muito, tá? Eu quero finalizar só esse tópico, tá? Nesse sentido, o seu poder é totalmente incomunicável a qualquer criatura. Deus opera imediatamente, especialmente na manutenção do universo, quando Ele usa suas próprias leis. Por que um planeta não bate no outro? Porque Ele determinou que assim seja. Ele estabelece lei da gravidade, lei da atração, lei da rotação, da translação. Ele estabeleceu. Esses dois poderes não são distintos em Deus, porque o primeiro, ele é derivado do segundo. Ou melhor, o segundo é derivado do primeiro. Esse poder ordenado de Deus, ele parte de um poder absoluto. Deus não poderia exercer o seu poder ordenado se não tivesse um poder absoluto. Se eu, como homem, eu defino que vai ser assim, assim, assado, eu não tenho poder para colocar em prática. A palavra de Deus diz, não fala amanhã eu vou fazer tal coisa, se Deus quiser. Quando você fala se Deus quiser, muito mais do que um chavão, é uma submissão ao poder ordenado de Deus. Por isso que, está vendo uma situação? Está vendo alguém com dificuldade? Senhor, eu estou vendo essa dificuldade. Devo ajudar? Eu devo estender a mão? É o seu agir? Não é o seu agir? Eu tenho que demandar todos os meus recursos? Então quando a gente vê dentro das igrejas, entrega o seu carro, entrega a sua casa, isso é possível, mas não é regra. Deus pode chegar para você e falar assim, olha, vende seu carro agora e dá para o irmão Cláudio, porque ele precisa desse dinheiro, ele está precisando. Você fala, que loucura, entendeu? Mas você vai ter uma certeza tão grande no teu coração que você vai e faz. É diferente da decisão emocional, em que eu coloco um órgão aqui, entendeu? Coloco um teclado, que nem o irmão Cláudio está com o coração quebrantado por causa da prima dele, eu coloco um teclado e eu induzo ele a fazer o quê? Fazer o que eu quero. Isso está errado. Então, nós temos tempo para parar na presença de Deus e falar, Deus, é da sua vontade que eu faça? E se é da vontade que eu faça, com que intensidade? De que forma e de que maneira? Isso glorifica a Deus. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos tratar sobre esse poder ordenado de Deus, que é regulado pela própria natureza dele. Não é eu que regulo, não é a minha oração no monte, não é o meu sacrifício. As campanhas, elas existem exatamente porque o ser humano acha que ele pode controlar a vontade ordenada de Deus através do quê? De algo que ofereça sacrifício. Isso é macumba. O que é a macumba? Eu ofereço uma farofa para a entidade e a entidade vem lá e me dá o que eu quero. Como se a entidade comesse farofa, né? Mas ela está pedindo a farofa. E as pessoas entendem, porque se a entidade pede farofa, ele vai entregar a farofa. Se a entidade pede o Rio Chandon, o champanhe Chandon, você vai e entrega o Chandon. Não é você querer dar a garrafa de 51. Só os sábios entendem. A garrafa Chandon, não é de ser rico, você não está entendendo, tá? Mas quando a gente vem na presença de Deus, Deus fala, eu quero isso. Aí o que você faz? Eu trago o que eu quero. Deus conhece meu coração, Ele conhece, por isso que Ele sabe que você é mau. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pedindo a Ti cada vez mais, o Senhor nos instrua, que nós possamos nos submeter à Tua autoridade, Pai, ao Teu poder ordenado, que é revelado através das Escrituras, Pai, que o Senhor nos convença, que o Senhor possa nos iluminar e nos conceder graça para continuar vivendo perante as lutas e dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.